sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara, sou da Pajuçara, eu sou do CRB. Sou galo, sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha... Fala pessoal, beleza? Passando aqui para mais um vídeo pós-jogo CRB e Botafogo da Paraíba pelas quartas de finais da Lampions, né? Bom pessoal, pedindo desculpa por um vídeo com quase 24 horas após o evento, né? Mas cheguei em casa ontem já cansado, fui dormir, e hoje foi um dia corrido, então não tive tempo de parar para gravar nada, né? Pensei até em fazer uma live, mas essa live eu pensei em trazer alguns convidados, né? Mas hoje tem jogo pela Lampions ainda, né? Tem Sport e Ceará lá em Recife, né? E tem Bahia e Náutico lá em Salvador. Bom, antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, né, do sininho, que vai ser avisado caso de novas postagens, novos vídeos, né? Curta, né? Comente, compartilhe com seus amigos, que ajuda esse canal a crescer, né? Ajuda esse pobre criador de conteúdo a crescer um pouquinho mais nesse canal. Bom, pessoal, o que é que vamos falar agora do jogo ontem, CRB e Botafogo? Bom, o CRB entrou com duas peças importantes ausentes, né? O CRB não veio a campo com Fábio Alemão e Léo Pereira, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo. E, novamente, uma outra ausência que era justamente o Labandeira, que provavelmente seria o substituto direto, né? O primeiro substituto, ou entraria no decorrer da partida, provavelmente, na partida de ontem, né? Mas está suspenso também com o terceiro cartão amarelo. A equipe do Botafogo também estava desfalcada, mas os desfalques eram por opção do treinador. Eles optaram por dar descanso a esses jogadores, uma vez que eles vinham de uma viagem longa, né, de Souza, na Paraíba, para João Pessoa, são 430 quilômetros, né? Então, 430 para ir, 430 para voltar, então são 6 horas para ir, 6 horas para voltar, né? Então é muito cansativa essa viagem. Então, devido a isso, o time do Botafogo veio apenas com 5 titulares. O goleiro e mais 4 titulares de linha vieram como titular no time. Depois foram entrando os outros jogadores, Pipico, entre outros, né? Bom, então foi diferente até do que eu disse que o Botafogo iria entrar. E o CRB também entrou com uma surpresa, né? Desta vez, o Daniel Paulista, ele barrou nesse jogo o Caio César, né? E colocou o Romo. Por quê? Para dar mais consistência na marcação e liberar mais o GG e o Jorginho no meio campo, né? Então ele deixou o Caio César no banco para fazer isso aí, né? Fez com que também o próprio William Formiga avançasse mais. Por incrível que pareça, eu nunca tinha visto o William Formiga tão próximo do ataque do que eu vi ontem. Errou o cruzamento? Errou. Mas ele apareceu para jogar, né? Então, eu até me impressionei. Porra, nunca vi... deram açúcar granulado extra fino pro Formiga para ele poder correr desse jeito e jogar, né? Jogar assim, né? Ofensivamente, né? Porque o Formiga, como a gente sabe, quando ele foi contratado para ser um lateral mais defensivo. E é o que ele tem feito geralmente, né? Ele compõe uma linha de 3 atrás, liberando o Hereda pela direita e o Léo Pereira pela esquerda, né? Então faz com que esses jogadores no ataque tenham mais liberdade, né? E dessa vez, Daniel Paulista liberou o Formiga para poder atacar um pouquinho mais. Certo que não tem muito cacuete de ataque, né? Mas deu para o gasto. O CRB não conseguiu criar muito, né, no primeiro tempo, porque justamente o Botafogo veio para jogar por uma bola ou por empatar e tentar levar a partida para os pênaltis, né? Por quê?
A partida nos pênaltis, o Botafogo passou na primeira fase da pré-copa e na segunda fase da pré-copa, ambas as partidas nos pênaltis, disputa por pênaltis. E o goleiro Dalton pegou muito, né? Então, veio o segundo tempo, o CRB fez as substituições. Né? Entrou o Caio César, entrou o Helder, que, pelo amor de Deus, entrou o Matheus Ribeiro, entrou o João Pedro, entrou o João Neto, né? E o CRB criou algumas chances a mais. Porém, infelizmente, as chances de melhor qualidade de chance de gol caíram no pé do Helder e ele não conseguiu finalizar para o gol. Né? Uma, num cruzamento de primeira, ele chutou de primeira, bateu no goleiro, foi isso, mérito do goleiro. E a outra, naquele lance lá que ele ficou sozinho, né? Ele podia ter tocado para o Anselmo Ramon, que estava do lado, mas tentou bater na saída do gol, do goleiro, no caso, né? E, infelizmente, o goleiro tirou com os pés. Se ele desse aquela cavadinha para a bola subir, né? Por cobertura do goleiro, provavelmente o goleiro iria aceitar, né? Faltou habilidade, para dizer a verdade. Né? Então, fomos para os pênaltis, coisa que eu confesso que estava meio com o pé atrás. Por quê? Porque eu tinha visto no SofaScore e no Gol o histórico do Matheus Albino, né? E não tinha visto defesa de pênaltis. Mas hoje, conversando com o Iverson Fernandes, ele passou na CBN, né? E depois prontamente recebeu a mensagem de alguém ligado ao CRB que tinha mais os dados do Matheus Albino, né? Que ele já tinha pego pênaltis desde 2021, pegou 4 pênaltis de 2021, 2023, né? Pegou 4 pênaltis de 15 batidos contra ele, né? Isso não tem no SofaScore e não tem no Gol, né? E se não me engano também não tem no Transfer Market, né? Se não me engano também não tem isso aí. Bom, e eu estou aqui nesse vídeo também pedindo desculpas ao Matheus Albino, né? Porque era essa meu único receio, né? Meu único receio com relação a ele. Porque eu sabia, desde que contrataram ele, eu sabia que ele era um bom goleiro, que ele é um goleiro que estava sempre no top da série B. Se a gente for olhar no SofaScore, as notas dele, quantidade de defesas por jogo, então ele estava sempre no top 10 desses goleiros, certo? Ele, Diogo Silva, até o goleiro do Sport, né? Que para alguns foi até o melhor goleiro da Série B, mas na minha opinião foi muito aquém do Matheus Albino e do Diogo Silva, né? Então, Matheus Albino, deixo aqui meu pedido de desculpas, né? Obrigado por ontem, né? 2 defesaças, certo? Pipico e Rush, né? Alguma coisa assim, né? Que foram os que perderam os pênaltis, né? Para o CRB, o único pênalti que o pessoal diz ainda que foi mal batido, eu digo o seguinte, bicho, foi um pênalti, um foguete, pô. O Falcão bateu com força. O goleiro, se botasse as 2 mãos, ele talvez não pegasse, porque foi muito forte o chute do Falcão, né? Foi no meio do gol praticamente, o goleiro passou da bola e por isso que ele usou apenas uma mão e a bola resvala na mão dele e entra. Por quê? Porque foi forte, né? Agora, se o goleiro atrasasse um pouco mais a saída e ele tivesse com o corpo próximo, talvez ele defendesse. Talvez, né? Mas eu acho que não. Né? Na minha opinião, eu acho que os pênaltis do CRB foram bem cobrados. Até porque é o seguinte, não existe gol feio, pênalti mal cobrado. Assim, pênalti mal cobrado é pênalti pegado. É o que o goleiro pega. Né? Se bem que os pênaltis do Botafogo também não foram mal cobrados, não. Matheus Albino que voou bem e defendeu o mérito dele. Ele estudou o goleiro, estudou o atacante e foi confiando na sua estatística, né? no que o analista de desempenho do CRB passou para ele, né? O preparador de goleiros também. Então, obrigado, né? Matheus Albino, mais uma vez, desculpa. E assim, como eu disse, não foi uma partida das melhores do CRB. Foi uma partida que o CRB não sofreu, o Botafogo também não queria atacar, mas foi uma partida que nos deu 700 mil a mais
Então faz o Pix CBF, né? Bom, outra coisa que eu queria falar, né? Estava se falando sobre contratações, sobre as verbas que o CRB vai receber a menos, essas coisas todas, né? Ao que parece, os 4 clubes que desceram da A para B, certo? E os 4 clubes que subiram da C para B não tinham assinado contrato e não quiseram assinar contrato com a Abrax. Então, a Abrax teria apenas 12 clubes. E isso fez com que a Abrax resolvesse não transmitir mais e acabar o contrato com a CBF, com a transmissão dos jogos, certo? E o que aconteceu? A CBF prontamente correu atrás e assinou com a Globo e alguns outros canais de streaming, mas não foi o valor que a Abrax oferecia antes. Então, o CRB teve uma perda do orçamento. Só que o seguinte, o que havia de proposta da CBF? A CBF disse o seguinte, um clube não vai receber a menos de um ano para o outro, né? Normalmente é para receber a mais. Só que ela disse, se não conseguisse, né, o contrato que ela tem, se não conseguisse os direitos de transmissões, o mesmo valor, o valor que o CRB tinha planejado no orçamento de 2 milhões a mais do que tinha, né, não tivesse alcançado o valor dos anos anteriores, né, a CBF iria arcar pelo menos para completar. Então a CBF arcou completando com o valor que era anterior, né, que era o acordo, né, o clube não iria receber menos que o ano anterior, né? Então a CBF completou, só que o que acontece? O que estava previsto no contrato com a Abrax é que esse ano seria 2 milhões a mais. E a CBF não dava para fazer isso aí, né? Até talvez desse, né? Mas ela ia tirar muito dinheiro para desembolsar para todas as equipes. Então o CRB teve 2 milhões a menos de orçamento. Com isso, o nosso presidente, Mário Marroquim, na entrevista após o título, falou em 3 contratações, né? 3 contratações. Aí vem aí o que a gente vai falar agora. Por que eu falei nisso aí? Porque eu falei nesses valores a menos, porque eu falei nas contratações. Bom, porque o que o pessoal está falando é que querem um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante de beirada. Qual é a principal dificuldade do CRB? Atacante de beirada. O CRB mostrou que no elenco dele, ele precisa com urgência de atacante de beirada, certo? Para ser o reserva do Léo Pereira, né? Para o dia que o Léo Pereira tiver, para ser a sombra na realidade, né? Para o dia que ele não puder jogar, como foi ontem, contra o Botafogo, ele realmente supra essa ausência do Léo Pereira e precisa de um atacante de beirada para ser o titular no lugar do Mike, né? Pela direita. Então precisa de 2 atacantes de beiradas. Pelo menos 2 atacantes de beiradas, né? Porque o que a gente tem no banco de reserva não vale a pena. Labandeira não mostrou para que veio. Viniegra é uma desgraça. Dentinho, outra desgraça. Dias, outra. Então, o que acontece? As apostas que o CRB fez no início do ano, nenhuma delas rendeu, né? Nenhuma delas rendeu. Então, precisa de atacante de beirada, né? Precisa de atacante de beirada. E o CRB precisa com urgência para isso aí. Porque a Série B é longa. É longa para se ter apenas pouca gente em peça de reposição de beirada. Ontem, Daniel Paulista estava perdido. Quem ele iria colocar para poder tentar atacar mais? Teve que colocar o Helder aberto pela direita, aberto de um lado, teve que colocar o João Neto aberto pelo outro. Por quê? Porque não tinha as peças do ataque necessárias. Não tinha. Né? Aí vamos para o ponto do lateral esquerdo. Bom, no lateral esquerdo a gente tem apenas o William Formiga no nosso elenco, né? Apenas o William Formiga. Por quê? Porque o Vitinho, que era seu reserva direto, o Vitinho, ele se machucou. Uma lesão séria em que ele vai ficar quase um ano, 9 meses a um ano, afastado dos gramados. Então, essa lesão é séria. Essa lesão já tirou o Ronaldinho Fenômeno por muito tempo, já tirou o próprio Longini, né, aqui no CRB. Então, bicho, é uma lesão que vai demorar a cicatrizar, a se curar. Então, precisa de um lateral esquerdo
realmente. A gente tem um cara da base que é bom, o Sub-17, o Eric, tem, né? Só que o Eric, ele não pode ser lançado assim, né? Ele não pode ser lançado, jogado em cima dos leões, né? Ele tem que ser o quê? Preparado psicologicamente e fisicamente, né? É um garoto de 17 anos, mostrou qualidade na Copa São Paulo, né? E algumas partidas também na Copinha Alagoas, na Copa Alagoas, certo? Mas eu acho que precisa, sim, de um reserva para a lateral esquerda. E esse reserva pode ser alternando com o Eric quando for necessário, né? Agora, com relação à zaga, esse é o meu quê? Veja só. Qual é a lesão do Heron? Uma fratura de clavícula, certo? A mesma lesão que o Simon teve ano passado. O Simon passou 2 meses afastados. 2 meses e pouco, né? Afastado do gramados. E é a mesma coisa que vai acontecer com o Heron. É 2 meses. E outra coisa, o Heron é mais jovem do que o Simon era no ano passado. Então, o tempo de recuperação do Heron provavelmente é mais rápido que o tempo de recuperação do Simon, né? Então, provavelmente o Heron vai estar à disposição com 2 meses. Aí, vamos lá. O que é que nós temos de zagueiro? Nós temos 2 titulares, né? O Simon e o Fábio Alemão. Nós temos um reserva que ontem jogou bem, que é o Gustavo Henrique. Ou seja, na ausência do Simon ou na ausência do Alemão, a gente consegue usar o Gustavo Henrique, certo? Nós temos 2 garotos da base que são bons, que jogaram a Copa São Paulo, jogaram bem. Um jogou pelo CRB, outro jogou emprestado para para Inter não. Para o Ferroviária de São Paulo, certo? Que é o Darlison. E é um jogador que mostrou qualidade, né? Ele era titular na Ferroviária de São Paulo, né? E o CRB aqui, ele jogou bem na Copa Alagoas e jogou até algumas partidas no Alagoano. A mesma coisa do Wallace, que é outro. Esse daí era titular absoluto do CRB na Copinha, na Copa de São Paulo, e jogou de titular toda a Copa Alagoas e jogou Alagoas. Então, o CRB atualmente tem 3 zagueiros que são zagueiros que têm qualidade, já aprovados, já jogaram Série B, né? Simon, Alemão, Gustavo Henrique. Daqui a 2 meses, ou seja, 7ª ou 8ª rodada do Brasileiro da Série B, o Heron está de volta. Então é pouco tempo, né? E nós temos os 2 garotos da base, né? Então aí vou ter o Heron, né? Então já ainda vão 5. E tem o João Pedro. O João Pedro, quando foi contratado, ele jogava e jogou pela Tombense e pelo Vitória, já jogou como zagueiro e como primeiro volante. Então é um cara que pode, numa necessidade, jogar como zagueiro. Ele tem altura, tem estatura, sabe marcar. Então ele pode ser utilizado como zagueiro. Então não justifica agora a diretoria correr atrás de um zagueiro, né? Diferentemente do ano passado. Ano passado a gente tinha o Gum, que estava cansado, que jogava uma partida na semana. Se jogasse 2 partidas na semana, o Gum estava cansado, não conseguia desempenhar um bom futebol, né? Aí tinha o Alemão, o Simon estava com fratura de clavícula, aí tinha Matheus Mega, e tinha... não lembro do outro que tinha. Então o CRB teve que ir atrás de um zagueiro, e foi atrás do Anderson Conceição, que não deu certo, né? Aí depois, no meio da temporada, na janela de transferência, no meio do ano, o Ramon Menezes, que aí jogou pra caramba e fez uma dupla do caralho com o Fábio Alemão. Então, bicho, eu acho que agora não é o momento do CRB ir atrás de zagueiro. A zaga do CRB é boa e tem peças que dá para repor, que dá para suportar essas 8 rodadas que vão ter agora no Brasileiro. E aí o Heron tá de volta, pronto. Para que contratar um zagueiro agora? Certo? Então, o CRB deve investir o seu dinheiro, já que tem 2 milhões a menos, aonde? Tem que investir seu dinheiro em 2 atacantes de beirada, pelo menos. Se for trazer 3, como o Marroquim disse, 2 atacantes de beirada e um lateral esquerdo. É isso que o CRB tem que trazer no momento. Nada de zagueiro, poxa. A torcida não tá querendo zagueiro, não. Você vai fazer a mesma coisa do ano passado? Gastar dinheiro num zagueiro, daqui a 2 meses, o Heron tá de volta, aí esse zagueiro pode virar a 4ª ou 5ª opção.
como aconteceu com o Anderson Conceição. Entendeu? Então, diretoria, eu lhe peço, vá atrás da principal deficiência do CRB esse ano, que é o quê? Atacante de beirada, precisa de 2 pelo menos. E lateral esquerdo, né? Porque o Formiga não vai jogar o jogo todinho. E se a gente ficar botando o Matheus Ribeiro titular e ele do lado direito, quando um se machucar ou cansar num jogo, quem é que você vai recolocar? Né? Então realmente precisa de um lateral esquerdo. Às vezes você pode colocar o Matheus Ribeiro na lateral esquerda, pode que ele rende pra caramba, pode, faz isso aí. Mas a diretoria tem que ir agora, certo? Em busca de 2 atacantes e um lateral, pelo menos. Né? Se conseguir uma opção, uma oportunidade de mercado para trazer um zagueiro, traga, beleza. Mas não é o ideal para o CRB agora. Entendeu? Então, pessoal, é justamente isso. O CRB não pode inscrever mais ninguém para a Copa do Nordeste. Já encerraram as inscrições. Então, esses daí vão ser justamente para o brasileiro. Certo? A diretoria não pode errar, não pode trazer aposta para o brasileiro e não pode pensar em trazer um zagueiro a mais, porque vai onerar a folha, né? Vai ocupar daqui a pouco. Vai ter os 4 zagueiros titulares, os 4 jogadores, né? O Heron vai estar de volta, aí Fábio Alemão, Simon e o Gustavo Henrique. Aí vai ter um zagueiro a mais que a diretoria vai contratar, 5. Os 2 da base e o João Pedro. Para que tanto zagueiro? Para que tanto zagueiro? Né? Eu acho que não é o momento da diretoria pensar em trazer zagueiro. Com o que tem, dá para jogar as 8 rodadas iniciais. Depois o Verão volta, minha gente. Certo? Então vamos pensar no ataque. No ataque não tem. O Alan Bandeira não está performando. As apostas que trouxeram, Vitinho, Viniegra, Dias, não está rendendo. Precisa de gente para o ataque, com urgência. E lateral esquerdo, a gente perdeu o nosso lateral esquerdo reserva para a temporada inteira. Era isso que eu queria falar com relação às contratações do CRB. Né? A diretoria tem que analisar bem, não pode trazer por trazer, tem que trazer jogador para chegar e vestir a camisa do CRB, certo? Para ser uma sombra do Léo Pereira e para ser o titular no lado direito no Mike, certo? Então, pessoal, eu estou feliz pelo meu time ter passado, né, de fase. Não foi uma partida vistosa, mas que vale o CRB passar de fase. E era isso que eu queria falar, né? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, certo? Ative as notificações para poder ser avisados quando eu publicar novos vídeos, né? Deixe o seu like, curta, compartilhe com seus amigos. E eu estou esperando hoje um empate do Náutico lá na Fonte Nova e o Náutico passe nos pênaltis, porque eu quero ver o CRB decidir a vaga nas semifinais aqui em Maceió. Eu não quero assistir na TV, não. Eu quero ir lá para o Rei Pelé, certo? Então, mais uma vez, vou deixar um vídeo do Davi aí, antigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, pessoal! Galera, se inscreva no canal, deixe o curta, comente, compartilhe, deixe o like. Obrigado. Fui. Valeu!